Tá começando o meu, o seu, o nosso Ninja Geek. Gente, agradecemos nossa grande audiência. Você que é novo por aqui, já arregaça o seu like. E não esquece também, arrasta para baixo, se inscreve no canal e ativa o sininho. Assim você não vai estar perdendo todo o nosso conteúdo que está muito interessante. Vamos lá, nós temos um vídeo muito interessante para vocês. Vamos trazer hoje o vídeo referente à cronologia da Marvel. Esse vídeo já está sendo pedido faz algum tempo. Eu estava tentando organizar da melhor forma possível para que a gente tenha uma experiência bem bacana. Eu não passe muito spoiler e o vídeo também não fique muito longo nem cansativo. Já sei que esse vídeo vai ser dividido em pelo menos 2 partes. Espero não precisar dividir em 3, mas se preciso fosse ficar muito longo, a gente divide. Mas eu espero que seja só em 2. Ok, a gente vai começar com o filme do Capitão América, o Primeiro Vingador. Vamos falar do Steve Rogers. O Steve, ele era um jovem militar, onde ele participa de vários experimentos para se tornar um super soldado. Ou seja, ele acaba se tornando em uma arma humana. Ele é muito valioso para pôr em risco na luta contra os nazistas. Dessa forma, ele é usado de forma como uma celebridade do exército americano. A sua presença ela é realizada em toda a Europa para alavancar a autoestima dos soldados. Mas um plano nazista acaba fazendo com que ele entre em combate, incorporando a alcunha do Capitão América. A sua vestimenta é baseada nas cores da bandeira dos Estados Unidos, o azul, o vermelho e o branco. O que acontece? Nesse filme nós seremos também apresentados ao Caveira Vermelha, a primeira aparição dele nesses filmes mais novos. Nós seremos apresentados a Agente Carter e seremos também apresentados inicialmente ao Howard Stark. É um filme bem bacana, principalmente para quem ainda não assistiu, eu aconselho que veja. Depois a gente sai do mundo cinematográfico dos filmes, nós vamos agora para séries. Nós vamos para a série da Agente Carter. A Agente Carter, como a gente citou no filme do Capitão América, é a Peggy Carter. A Peggy Carter fez o mesmo juramento que o Phil Coulson e a SHIELD fizeram tempos atrás, de proteger as pessoas que não podem se proteger. A série ela se passa em 1946, quando a Peggy tenta se ajustar ao emprego administrativo que ela tem na Reserva Científica Estratégica. Ela é uma solteira e tenta disputar num universo onde os homens predominam e as mulheres não são conhecidas por sua força nem por sua inteligência. Porém, nesse meio tempo, o seu amigo, o Howard Stark, ele é acusado de liberar as armas de destruição em massa no mercado negro. Ela vai ter que executar várias missões para provar a inocência do seu amigo. São 2 temporadas da série. Nessa série da Agente Carter, vamos ser apresentados a um novo personagem. Seremos apresentados ao Jarvis, mas o Jarvis em figura humana. O Jarvis, ele é o mordomo do Howard Stark. Então, a única missão honrosa que a gente fazer, né, que eu achei bem ruim, bem chato no final das contas, é ruim, é que a 3ª temporada ela foi cancelada. Ou seja, essa questão da transição do Jarvis humano para a inteligência artificial que a gente está bem habituado, não houve. Então fica essa lacunazinha aí, mas não interfere em nada no andamento da história. Depois que você assistir a série da Agente Carter, você pode assistir o filme da Capitã Marvel. A Capitã Marvel, né, Carol Davis, nós já fizemos um vídeo referente contando a história dela. Você pode clicar no card aqui de cima que você vai ver bem mais detalhado. Mas eu já posso te adiantar que é uma série que vai te passar na década de 90, onde a gente vai ser apresentado a um Nick Fury bem mais novo, né, o Nick Fury ainda sem o tapa-olho. E é uma agente que ela tem o seu DNA humano fundido com o Kree. O Marvel é um super-herói que ele vai estar fundindo uma explosão, mas está tudo explicado no nosso vídeo para não ficar muito longo, tá bom? Depois que você assistir o filme da Capitã Marvel, você vai passar para o Homem de Ferro, o primeiro filme do Homem de Ferro, onde seremos apresentados dessa vez agora ao Tony Stark. Ele é um industrial bilionário que também é um brilhante inventor. Ele acaba sendo sequestrado na apresentação de um míssil, que é o míssil Jericó, e é obrigado a construir um míssil para os terroristas. Porém, ele acaba inventando uma armadura de alta tecnologia, onde é o protótipo da sua primeira armadura do Homem de Ferro, dando origem, sim, ao Homem de Ferro. O filme do Homem de Ferro, sim, é bem bacana.
É bem interativo, tem várias lutas, tem ação, tem voo, é bem interessante, eu aconselho que vocês assistam também. Depois que você assistir o filme do Homem de Ferro, nós vamos para o Incrível Hulk, mais o com Edward Norton, onde ele está fugindo, é aquele filme que tem a participação no Brasil, que passa o início dele na favela da Rocinha, se me falha a memória, que é no Rio de Janeiro. Está fugindo também de sua amada, a Betty Ross, mas consequentemente ele acaba também fugindo do pai dela, que é um general americano, aquele general de 5 estrelas. Nesse meio tempo, ele acaba tendo que voltar para os Estados Unidos para tentar limpar o seu sangue dos raios gama, que é o que torna ele o Hulk. Aí nessas batalhas ele acaba tendo que voltar a se tornar o Hulk. E é onde tem aquela frase que a gente tanto esperou que ele falasse, né? Aquele Hulk, smash e bater. What? Hulk! Smash! Assistiu Hulk, vamos para o Homem de Ferro 2. O Homem de Ferro 2 é quando ele afirma que ele privatiza a paz mundial. Nós seremos apresentados dessa vez ao War Machine e também ao Chicote Negro. O filme bem interativo, bem bacana. Comparado com o primeiro Homem de Ferro, ele é mais fraco, mas ainda assim tem boas lutas. A dinâmica com a tecnologia também é muito interessante, sem contar que seremos apresentados também a Natália Romanoff, ou seja, a nossa boa e velha Scarlett Johansson. E para quem sabe, né, a Viúva Negra. Vamos agora para um dos meus filmes preferidos dessa lista, que é o Thor. Gente, o Thor é o filho de Odin. Ele estava na sua cerimônia de coroação quando há uma invasão em Asgard. Ele, para se vingar dessa invasão, ele acaba indo a um dos reinos e quase causa uma nova guerra. Mas seu pai o impede e acaba banindo ele para a terra, retirando seus poderes de seu martelo e dizendo que apenas quem for digno que vai poder empunhar o martelo de Thor. Nesse meio tempo, Loki, seu irmão, que é a primeira vez que ele vai estar aparecendo, ele é apresentado pra gente, Loki, seu irmão, vai estar assumindo o trono de Asgard e vai tentar matá-lo. Então, veremos aí muitas batalhas e é um filme bem interessante contando a história de Thor. Vamos agora para a primeira reunião dos Vingadores, o Projeto Vingadores, juntando os personagens que a gente tanto adora: Thor, Homem de Ferro, Hulk, Viúva Negra, Gavião Arqueiro. Gente, é muito bacana esse filme, porque é o primeiro filme, e esse filme ele é um marco, pelo menos no meu entendimento da Marvel, porque é o primeiro filme onde você reúne um crossover, é como se fosse um crossover de fato, de tantos heróis do mesmo filme. Tinha-se uma dúvida se seria bom, e o filme acaba sendo muito bom. Ele vai se passar no enredo onde Loki vem à Terra, mandado pelos Chitores, e tenta dominar a Terra. No final, a cena pós-créditos tem a primeira aparição de Thanos. Então, é um filme carregadíssimo de muita emoção, muitas batalhas, e a história é bem cativante. Após as batalhas do Vingadores, nós vamos para Homem de Ferro 3, onde o Tony Stark está com problemas para dormir e começando a ter uma síndrome do pânico baseado nas experiências que ele teve na Batalha de Los Angeles, lá em Vingadores 1. Ele acaba criando vários robôs, né, vários protótipos de suas roupas, que são protótipos autônomos, e é bem interessante a dinâmica que ele tem com um rapazinho que ele vai conhecer. E a participação da Pepper Potts, ela é bem mais ativa do que tivemos no primeiro filme e no segundo filme. Então é um filme também, esse é um pouquinho mais dramático, ele é um pouquinho mais fraco do que os dois primeiros, referente ao Homem de Ferro, mas é porque o primeiro Homem de Ferro ele realmente é muito bom. Mas esse terceiro também é um filme muito bom, e ele serve bem na nossa cronologia para encaixar o amadurecimento do Tony Stark, o amadurecimento da relação dele com a Pepper, e ele como um Vingador de fato. Agora nós vamos para uma outra série, nós vamos para a série Agentes da S.H.I.E.L.D. Essa série, de fato, eu não vou ler uma sinopse dela, porque a sinopse dela ela é bem básica. É
os acontecimentos que a gente vê muita SHIELD em ação durante todos os filmes da Marvel. E essa série é justamente mostrando essas atividades dos agentes da SHIELD, onde ela vai se entrelaçar a partir desse momento com os filmes. O protagonista dessa série é o Phil Coulson, vai ter participações do Nick Fury, entre alguns personagens que aparecem nos filmes que virão a seguir. Exemplo, tem personagens de Asgard, vai ter Lady Sif, vai ter outros personagens bem bacanas. E até Inumanos vai ter também uma participação. Como essa série se entrelaça, eu vou estar falando dela neste momento, caso seja necessário no segundo vídeo também volto a falar sobre ela, ok? Já te adianto que se você seguir assistindo o filme e ver a série, você acaba ficando bem empolgado por conta dela contar o filme de uma forma um pouco diferente e tapar algumas lacunas. Então é muito bacana também. Acho importante que vocês assistam filmes e séries na ordem que eu estou indicando para você. Agora a gente vai para Thor novamente. Nós vamos agora estar aqui para Thor Mundo Sombrio. Depois do acontecimento do primeiro Thor, o reino de Asgard com os outros reinos, ele entraram em guerras, em pilhagens, em matanças desenfreadas. Se passa 5 anos entre o primeiro Thor e o segundo. Ele volta à Terra apenas para Vingadores. E ele, a partir de então, ele não encontrou mais o seu par romântico, que é a Jane Foster. Ele volta em Thor 2 porque ela acaba entrando no mundo paralelo, onde nem Heimdall acaba encontrando ela. Aí ele vem à Terra para poder entender o que foi que aconteceu e descobre que ela está com uma força maligna. Essa força maligna, onde ele leva ela para Asgard para ser tratada. Loki, que está preso em Asgard, eles acabam tendo que reatar os laços de irmandade, né, vamos dizer assim, mediante ao ataque dos Elfos Negros. Você acaba vendo nesse filme uma participação muito maior de Odin, e você vê a relação de Odin, Freya e Thor. Mesmo aquela relação de família, até Loki também tem uma participação bem bacana. Eu aconselho todos que assistam também, é um filme muito bom. Voltamos agora com Agentes da SHIELD. A primeira, como eu falei para vocês, de Agentes da SHIELD depois do Homem de Ferro 3, era do episódio 1 ao 7. Eu esqueci de mencionar essa questão. Agora você vai assistir, depois de Thor Mundo Sombrio, do episódio 8 ao 15, tá bom? Aí você assiste esses episódios em específico, e depois você vai voltar para Capitão América Soldado Invernal. Em Capitão América Soldado Invernal é onde tem a queda da SHIELD. A SHIELD, ela é dominada pela Hydra, e aí está aqui todo o enredo. Como eu falei, vou evitar estar falando muita coisa explicando o que eu fiz. É apenas o contexto geral do filme. Tem todo este enredo entre SHIELD e Hydra, a volta da Hydra, e a tentativa de assassinato de alguns personagens, onde vai aparecer o Falcão, a Viúva Negra tem uma ação bem mais efetiva também nesse filme. Também muita ação, muitas lutas. Uma das lutas mais alucinantes da Marvel acontece entre o Soldado Invernal e o Capitão América. É bem bacana esse filme, e o ânimo, assim, quando o Capitão América chama os soldados para o combate, isso é bem interessante, bem aquele patriotismo norte-americano. Terminado Capitão América Soldado Invernal, nós vemos novamente para Agentes da SHIELD. Aí, essa parte de Agentes da SHIELD também é uma parte muito bacana, que passa ele explica toda a transição da questão da SHIELD, queda da Hydra e tudo mais. Existem muitos conflitos que são explicados melhor e bem destrinchados justamente na série. Você vai assistir a série ainda na primeira temporada, do episódio 16 até o 22. Passada a série, vamos para o primeiro filme do Guardiões da Galáxia. Foi um filme que particularmente também eu esperei muito. A entrada do Peter Quill na história, o Guardião das Estrelas, né, a Gamorra, o Groot, o Rock. É um filme muito interessante, tem bastante ação. A parte cômica do Guardiões da Galáxia também está muito bacana, bem interessante mesmo. Algumas pessoas gostam em especial dos Guardiões da Galáxia, então é um filme bem familiar também para todo mundo assistir, dar bastante risada e se empolgar com as também cenas de ação. A pegada que a Marvel conseguiu transferir de uma forma bem bacana, bem suave, é a questão das cenas de ação, principalmente nesses filmes. Tem bastante ação,
e a classificação, né, a categoria dele não é tão alta, então é aconselhado para toda a família. Após você assistir Guardiões da Galáxia, você vai voltar para Agentes da S.H.I.E.L.D., dessa vez já na segunda temporada, do primeiro episódio até o episódio número 19. Passando a questão do Agentes da S.H.I.E.L.D., você vai para Guardiões da Galáxia volume 2. Também é um ótimo filme, eles já são os Guardiões da Galáxia, eles já têm aquela questão de o empoderamento, eles já são reconhecidos, eles já são respeitados. Você vai se lidar com a questão da paternidade do Peter Quill, né, do Senhor das Estrelas. É um filme também que eu aconselho para todo mundo ver, é um filme muito bacana. Vamos agora, gente, para Demolidor. Gente, Demolidor, ele já vai começar agora com a parte mais adulta. Demolidor, ele é classificação 18 anos, então vocês aí que são de menor tem que pedir autorização para os pais para poder assistir. No Demolidor nós vamos falar do Matt Murdock. Ele é uma vítima de um acidente que deixou cego quando ele era adolescente, mas também incutiu nele superpoderes sensoriais. Matt se torna advogado de direito, onde ele de dia ele luta contra o crime como advogado e à noite como o Demolidor, que é o em Hell's Kitchen, né, que ele acaba no primeiro momento sendo chamado Demônio de Hell's Kitchen. É uma série que é muito cativante, que negócio, você começa a assistir, você não quer mais parar. Após o Demolidor, nós vamos para Vingadores, a Era de Ultron. Gente, enquanto os Vingadores tentam proteger o planeta, o Tony Stark acaba inventando uma nova inteligência artificial para proteger todo mundo. Porém, ele acaba criando o Ultron. Nesse meio tempo, nós acabamos também criando uma versão do Jarvis, que é o Visão, que é baseado em uma das joias do infinito. Nós seremos apresentados nesse filme, além do Visão, nós seremos apresentados a Feiticeira Escarlate e ao Mercúrio. É um filme que tem bastante ação, até acredito um pouco mais de ação do que a ação é mais intensa, né, do que o primeiro Vingadores, e o drama todo é bem legal o filme. Gente, para o vídeo não ficar tão longo, a gente vai parar por aqui. Não esquece, gente, arregaça o like. Você é novo por aqui também? Se inscreve no canal, deixa o seu gostei, que isso é muito importante para fortalecer. Ok, gente? Valeu!